Um milionário decadente fez um pedido absurdo. Uma mendiga aceitou trocar suas fraldas por dinheiro. Todos caçoaram dela, riram, humilharam, até que a verdade chocante veio à tona. A chuva de janeiro caía em uma leve garoa sobre as ruas polidas de São Paulo, onde Isabel Oliveira caminhava com sua mochila desgastada, seu único bem no mundo. As gotículas se prendiam em seus cabelos grisalhos, que ela mantinha bem penteados durante seus dias de escola de enfermagem. Agora, aos 42 anos, ela usava o mesmo casaco azul desbotado que tinha há 3 anos, desde que a vida deu uma guinada inesperada. O contraste entre sua aparência desgastada e os luxuosos sobrados de pedra da Avenida Paulista não poderia ser mais evidente. Isabel passou por janelas que brilhavam com luzes aconchegantes, vislumbrando vidas que um dia sonhou em ter. Seu estômago roncou, lembrando-a de que sua última refeição havia sido a metade de um sanduíche que um bondoso dono de delicatessen lhe dera no dia anterior. "Siga em frente", chamou um guarda de segurança quando ela parou para descansar contra uma cerca de ferro decorativa. "Esta é uma propriedade privada." Isabel acenou com cansaço, acostumada a tais rejeições. Ela havia aprendido a se tornar invisível, a se fundir ao fundo da vida agitada da cidade. Mas, sob sua aparência desalinhada, havia a mente afiada de uma mulher que um dia se formou como a melhor da turma, que estava a apenas 2 meses de concluir seu curso de enfermagem, quando tudo desmoronou. As memórias daquela época ainda a assombravam. As contas do hospital que drenaram suas economias, as aulas perdidas, a eventual perda de seu apartamento. Cada passo para baixo parecia temporário no início, até que o temporário se tornou permanente, e seus sonhos de usar uniformes de enfermagem se transformaram na realidade de vestir roupas doadas. Ao se aproximar da rua Oscar Freire, onde os residentes mais ricos da cidade viviam em magníficas mansões, Isabel notou um carro, preto e elegante, diminuindo a velocidade ao seu lado. Seu coração acelerou. Anos nas ruas a haviam ensinado a ser cautelosa. Mas em vez de problemas, um homem em um terno cinza impecável saiu do carro, seus sapatos fazendo um som claro contra o pavimento molhado. "Senhora Oliveira?" Ele chamou, fazendo-a parar. Ninguém a chamara pelo nome em anos. O homem se aproximou segurando um guarda-chuva sobre ambos. Seu rosto era gentil, mas profissional, lembrando-a dos administradores do hospital que ela conhecera no passado. "Eu represento o Sr. Eduardo Mendonça, das Indústrias Mendonça. Ele tem uma proposta para você." O primeiro instinto de Isabel foi correr. Nada de bom vinha de encontros como aquele, mas algo nos olhos do homem prendeu sua atenção. Ele entregou um cartão de visitas cor de creme, com um endereço gravado em letras douradas. "O Sr. Mendonça gostaria de lhe oferecer um emprego. Por favor, venha a este endereço amanhã às 9h em ponto. Use o que tiver. Isso não é importante. O importante é que você venha." "Por que eu?" Isabel conseguiu perguntar, sua voz rouca por falta de uso. O homem sorriu misteriosamente. "O Sr. Mendonça tem seus motivos. Ele tem observado você há algum tempo. Seu histórico como estudante de enfermagem não passou despercebido." Antes que Isabel pudesse processar essa revelação, o homem entregou-lhe um envelope. Dentro havia $500 em notas novas. "Para uma refeição quente e um quarto esta noite", ele explicou. "Considere isso um sinal de boa-fé." Enquanto o carro preto se afastava, Isabel ficou parada no mesmo lugar, sentindo o dinheiro incrivelmente pesado em seu bolso. Perguntas giravam em sua mente. Como eles sabiam sobre seu passado? Por que um industrial rico estaria interessado em alguém como ela? E mais importante, o que Eduardo Mendonça queria? O endereço levava à maior mansão da rua Oscar Freire, um magnífico casarão vitoriano que ela havia passado inúmeras vezes. Isabel sempre se perguntara sobre o misterioso proprietário que raramente era visto em público. Agora, parecia que ela estava prestes a conhecê-lo. Naquela noite, em um quarto de motel modesto, mas limpo, Isabel tomou seu primeiro banho quente em meses. Enquanto o vapor enchia o banheiro, ela estudou seu reflexo no espelho. Sob as dificuldades e a aparência desgastada,
Ainda podia ver traços da mulher que costumava ser, a mulher que sonhava em curar os outros, em fazer a diferença no mundo. Ela mal sabia, enquanto adormecia em uma cama de verdade pela primeira vez em anos, que o dia seguinte mudaria tudo. O misterioso senhor Mendonça não estava apenas oferecendo a ela um emprego. Ele estava oferecendo uma chance de recuperar seu destino, embora de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Isabel parou diante dos portões de ferro da mansão dos Mendonça, seu coração batendo forte. A propriedade era ainda mais impressionante de perto. 3 andares de grandiosidade vitoriana, cercados por jardins meticulosamente cuidados. Mesmo no inverno, os jardins exalavam um ar de preservação cuidadosa, como se o tempo se movesse de maneira diferente dentro daquelas paredes. "Nome!" latiu um guarda de segurança de sua cabine, seus olhos a escaneando com desaprovação. "Isabel Oliveira, tenho um compromisso com o Sr. Mendonça." O comportamento do guarda mudou levemente enquanto ele conferia sua lista. "Espere aqui", ele ordenou, pegando um telefone. Isabel ouviu-o falar em tons baixos antes que os portões enormes começassem a se abrir com um zumbido mecânico, enquanto Isabel caminhava pela entrada curva. Uma mulher de semblante severo, vestindo um vestido preto impecável, surgiu da porta da frente. "Eu sou Dona Mariana, a governanta", ela anunciou sem preâmbulo. "Siga-me." O interior da mansão era um estudo, em sofisticação opulenta. Lustres de cristal projetavam reflexos de arco-íris sobre pisos de mármore, e obras de arte inestimáveis adornavam as paredes cobertas por papel de parede de seda. Mas Isabel notou algo mais. Uma estranha quietude, um silêncio quase hospitalar, que parecia desarmonizar com tanta grandiosidade. Dona Mariana a levou a um escritório com painéis de madeira, onde um homem de aparência distinta estava sentado atrás de uma mesa antiga. "Sr. Costa, o advogado do Sr. Mendonça", Dona Mariana apresentou antes de partir com um olhar suspeito para trás. "Por favor, sente-se", o Sr. Costa gesticulou para uma cadeira de couro. "O que estou prestes a lhe dizer exige discrição absoluta. O Sr. Mendonça está lhe oferecendo uma posição como cuidadora pessoal. A remuneração será substancial, 10.000 roles por mês, além de moradia e alimentação aqui na mansão." A mente de Isabel girou com o valor, mas ela manteve a compostura. "O que exatamente minhas funções envolveriam?" "O Sr. Mendonça está acamado há 1 ano", explicou Costa, sua expressão cuidadosamente neutra. "Ele precisa de cuidados 24 horas por dia. Você será responsável por suas necessidades pessoais, gestão de medicamentos e bem-estar geral." "Mas eu nunca terminei meu curso de enfermagem", protestou Isabel. O Sr. Costa sorriu de forma contida. "O Sr. Mendonça está ciente do seu histórico. Ele especificamente pediu por você para esta posição. No entanto, há condições." Ele deslizou um contrato grosso pela mesa. "Você deve assinar um acordo de confidencialidade. Não pode discutir nada que veja ou ouça dentro destas paredes. Deve permanecer na propriedade o tempo todo, a menos que receba permissão explícita para sair. E, mais importante, nunca deve questionar as peculiaridades do Sr. Mendonça." Algo no tom do Sr. Costa fez Isabel hesitar. "Peculiaridades? Você entenderá quando o conhecer. Aceita esses termos?" Isabel estudou o contrato, sua mente acelerada. A oferta parecia boa demais para ser verdade, mas algo lhe dizia que havia mais nessa situação do que aparentava. Por que um homem rico escolheria uma mulher sem teto como sua cuidadora? Quais eram essas peculiaridades que o Sr. Costa mencionou? Antes que ela pudesse responder, Dona Mariana voltou. "O Sr. Mendonça vai recebê-la agora." Isabel foi conduzida, por uma escadaria imponente, até o 3º andar da mansão. A atmosfera ficou mais clínica a cada passo. As obras de arte deram lugar a paredes nuas, e o ar carregava um leve cheiro de antisséptico. Dona Mariana. Dona Mariana parou diante de uma pesada porta de madeira. "Lembre-se", a governanta advertiu. "O Sr. Mendonça é muito exigente com seus cuidados. Muitos outros não conseguiram atender aos seus padrões. Não espere durar muito."
Com essas palavras ameaçadoras, ela abriu a porta. O quarto além estava fracamente iluminado, dominado por uma enorme cama de dossel. Equipamentos médicos zumbiam suavemente nas sombras. E lá, apoiado em travesseiros de seda, estava Eduardo Mendonça. Ele era mais velho do que Isabel esperava, talvez na casa dos 70, com cabelos prateados e traços aristocráticos. Seus olhos estavam fechados, sua respiração superficial e regular. Ele parecia estar dormindo, mas algo em sua imobilidade parecia artificial. Dona Mariana falou em voz alta e clara. Senhor Mendonça, sua nova cuidadora está aqui. Isabel observou atentamente e, por um breve momento, tão breve que ela poderia ter imaginado, viu sua pálpebra se contrair. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto um pensamento impossível lhe ocorreu. E se Eduardo Mendonça não estivesse doente? A primeira semana de Isabel na mansão, Mendonça revelou mais perguntas do que respostas. A grandiosa casa funcionava como um relógio intricado, cada empregado se movendo com passos precisos e calculados. No entanto, sob a superfície polida, ela sentia correntes de tensão, especialmente quando Dona Mariana conversava com Camila Mendonça, a esposa muito mais jovem do idoso. Camila era uma mulher impressionante, na casa dos 40, com cabelos loiros perfeitamente cuidados e roupas de grife que sussurravam riqueza antiga. Ela visitava o quarto do marido exatamente uma vez por dia, sempre às 4 horas, sempre por exatos 15 minutos. Suas performances de preocupação conjugal eram impecáveis, mas Isabel notou como os olhos de Camila nunca combinavam exatamente com suas palavras solícitas. Que tragédia! Camila suspirava para qualquer um que estivesse por perto. Ele era tão vital, tão cheio de vida antes que a doença o atingisse. Mas Isabel a pegara sorrindo para o próprio reflexo em uma janela, logo após sair do quarto de Eduardo, como se estivesse desfrutando de uma piada particular. Uma noite, enquanto organizava os medicamentos de Eduardo, Isabel notou algo estranho. Os rótulos nos frascos de suas prescrições apresentavam pequenas irregularidades, diferenças quase imperceptíveis no espaçamento das fontes que sua mente detalhista não conseguia ignorar. Quando tentou pesquisar os medicamentos online, não encontrou registro de 2 deles. Há algo errado com os medicamentos? A voz de Dona Mariana fez Isabel pular. A governanta havia aparecido na porta, seus olhos escuros atentos. Não, apenas me familiarizando com a rotina. Isabel respondeu suavemente, mas suas suspeitas foram despertadas. Por que um homem rico com problemas de saúde legítimos precisaria de medicamentos misteriosos e sem rótulo? Naquela noite, enquanto Isabel preparava a rotina noturna de Eduardo, ela notou sua mão se contrair quando mencionou os medicamentos. Não era um movimento aleatório de uma pessoa inconsciente. Era deliberado, quase como um aviso. Senhor Mendonça, ela sussurrou, certificando-se de que estavam sozinhos. Se você pode me ouvir, aperte minha mão uma vez. Nada aconteceu. Mas ao se afastar, ela sentiu a mais leve pressão contra sua palma, tão fraca que poderia ter imaginado. Seu coração começou a acelerar. Mais tarde, incapaz de dormir, Isabel explorou a vasta biblioteca da mansão. Entre os volumes encadernados, em couro, ela encontrou uma fotografia que fez seu sangue gelar. Mostrava um Eduardo Mendonça muito mais jovem ao lado de um homem que ela reconheceu instantaneamente. Seu pai, José Oliveira. A foto estava datada de 25 anos atrás, e ambos os homens sorriam, parecendo amigos próximos em vez de patrão e empregado. Mas isso era impossível. Seu pai havia sido um funcionário da manutenção no Hospital Santa Catarina. Ele nunca mencionou conhecer os Mendonça. Enquanto Isabel estudava a foto mais de perto, ela notou algo mais. Seu pai estava usando um anel de sinete idêntico ao que Eduardo Mendonça ainda usava na mão direita. O anel tinha um brasão incomum, uma fênix surgindo das chamas. Uma tábua do assoalho rangeu atrás dela. Isabel se virou e encontrou Camila Mendonça observando-a, com uma taça de cristal contendo um líquido âmbar em sua mão bem cuidada. Fascinante o que se pode encontrar em fotografias antigas, não é? A voz de Camila era suave como mel, mas seus olhos eram afiados como navalhas.
Seu pai era muito bonito naquela época. Uma pena o seu infeliz afastamento do emprego da família. A mente de Isabel girou. Você conhecia meu pai? Oh, querida. Camila riu suavemente. Eu sei muito mais do que isso. Eu sei exatamente quem você é, Isabel Oliveira. A verdadeira questão é, você sabe. Antes que Isabel pudesse responder, Camila deslizou para longe, deixando para trás apenas o eco de suas palavras e o aroma de um perfume caro. Isabel olhou novamente para a fotografia, suas mãos tremendo. Qual tinha sido a verdadeira conexão de seu pai com os Mendonça? E por que Camila havia enfatizado a palavra verdadeira? Ao questionar a identidade de Isabel, no quarto de Eduardo, os equipamentos médicos continuavam seu zumbido silencioso, mas agora pareciam mais sinistros do que calmantes. Isabel estudou o rosto do homem idoso na luz fraca. Ele estava realmente preso em seu próprio corpo ou estava orquestrando uma farsa elaborada? E mais perturbadoramente, por que ele a havia escolhido especificamente para essa posição? Como se em resposta aos seus pensamentos, o padrão de respiração de Eduardo mudou levemente, e seu anel de sinete capturou a luz, o brasão da fênix parecendo brilhar com um fogo interior. Isabel tocou o antigo relógio de bolso de seu pai, que ela havia guardado durante todos os seus anos nas ruas. Pela primeira vez, ela notou um padrão semelhante gravado levemente em sua superfície desgastada, o fantasma de uma fênix erguendo-se das cinzas. A descoberta da conexão de seu pai com a família Mendonça assombrou os pensamentos de Isabel enquanto ela cumpria suas tarefas. Cada cômodo da mansão agora parecia guardar pistas potenciais para um mistério que ela estava apenas começando a entender. Mas foi no lugar mais inesperado, os aposentos dos empregados, que ela encontrou a próxima peça do quebra-cabeça. Dona Maria, a cozinheira idosa que trabalhava para os Mendonça há mais de 4 décadas, criou uma simpatia por Isabel. Uma noite, enquanto compartilhavam uma xícara de chá no aconchego da cozinha, o comportamento habitualmente alegre de Dona Maria ficou sério. Seu pai, Dona Maria disse baixinho, olhando ao redor para garantir que estivessem sozinhas. Ele não era apenas um funcionário qualquer aqui. Ele e o Sr. Mendonça eram inseparáveis. Passavam horas no escritório, conversando sobre coisas que deixavam Camila furiosa. Ela nunca achou que José Oliveira pertencesse ao círculo social deles. Isabel inclinou-se para a frente, esquecendo-se do chá. Sobre o que eles conversavam? O legado da família, principalmente. O Sr. Mendonça tinha ideias incomuns sobre riqueza e responsabilidade. Ele acreditava que uma grande fortuna deveria servir a um propósito maior. As mãos enrugadas de Dona Maria tremeram levemente enquanto ela procurava algo no bolso de seu avental. Eu guardei isso por anos, esperando o momento certo. Ela pressionou uma pequena chave na palma da mão de Isabel. 3º andar, o quarto no final da ala leste. Vá hoje à noite depois da meia-noite. Dona Mariana toma seus comprimidos para dormir às 11. Ela não estará perambulando pelos corredores. Naquela noite, o coração de Isabel batia forte enquanto ela se esgueirava pela mansão escura. A chave se encaixou perfeitamente em uma porta antiga que ela achava ser apenas mais um depósito. Dentro, a luz da lua filtrada pelas janelas empoeiradas iluminava o que parecia ser um escritório particular. Armários de arquivo alinhavam-se em uma parede, suas superfícies metálicas desgastadas pelo tempo. Os dedos de Isabel percorreram as etiquetas até encontrar uma marcada com Oliveira J. Dentro, havia uma pasta cheia de documentos, mas o que chamou sua atenção foi uma carta datada de poucas semanas antes da partida repentina de seu pai da casa dos Mendonça. Meu caro amigo Eduardo, começava a carta. Os planos para a fundação estão quase concluídos. Assim que anunciarmos a conversão das indústrias Mendonça em um fundo beneficente, ninguém poderá impedir que os recursos cheguem àqueles que realmente precisam deles. Camila suspeita de algo, mas não pode nos impedir. Os documentos estão prontos para sua assinatura. A carta terminava ali, rasgada ao meio. As mãos de Isabel tremiam enquanto ela processava essa revelação. Seu pai e Eduardo Mendonça estavam planejando transformar toda a fortuna da família
em uma organização beneficente. Não era à toa que Camila estava furiosa, mas havia mais. Atrás do armário de arquivo, Isabel descobriu um cofre escondido na parede com um símbolo familiar, o brasão da Fênix. Por impulso, ela tentou os números do antigo relógio de bolso de seu pai. Com um clique suave, o cofre se abriu. Dentro havia um envelope lacrado endereçado a Isabel Oliveira, quando chegar a hora. A caligrafia era de Eduardo Mendonça. Antes que ela pudesse abri-lo, um barulho no corredor a fez congelar. Passos se aproximavam, pesados demais para serem de Dona Mariana. Isabel rapidamente recolocou tudo no lugar, exceto o envelope, que ela escondeu em suas roupas. Ao sair do quarto, ela avistou o amante de Camila, Rafael Almeida, desaparecendo em uma esquina. Ela já o tinha visto antes, sempre nas sombras, sempre quando Camila achava que ninguém estava olhando. Um banqueiro de investimentos com reputação por aquisições corporativas agressivas, Rafael havia aparecido na vida de Camila pouco depois que a misteriosa doença de Eduardo começou. De volta ao seu quarto, os dedos de Isabel tremiam ao abrir o envelope. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem que a fez suspirar. Minha querida Isabel, se está lendo isso, então começou a descobrir a verdade. Seu pai, não. Abandonou seus princípios nem roubou de mim, como Camila afirmou. Ele estava protegendo algo muito mais valioso do que dinheiro. Ele estava protegendo você. A verdade sobre sua identidade real terá que esperar. Mas saiba disso. Tudo o que fiz, incluindo minha condição atual, faz parte de um plano colocado em ação há 25 anos. Não confie em ninguém, exceto em Dona Maria. E faça. O que fizer, não deixe Camila ver esta mensagem. Ela faria qualquer coisa para evitar que a verdade viesse à tona, incluindo garantir que eu nunca acordasse dessa suposta doença. Isabel sentou-se na cama, a carta apertada contra o peito, enquanto o amanhecer começava a pintar o céu em tons de rosa e dourado. No quarto ao fundo do corredor, as máquinas de Eduardo Mendonça mantinham seu ritmo constante, mas agora ela tinha certeza. O homem naquela cama estava bem acordado e esperando por algo. Ou por alguém. Na manhã seguinte à descoberta da carta de Eduardo, Isabel percebeu mudanças sutis na atmosfera da mansão. Camila passava mais tempo em ligações discretas, suas unhas perfeitamente cuidadas, batendo nervosamente contra copos de cristal. O carro elegante de Rafael Almeida aparecia na entrada com frequência cada vez maior, e Dona Mariana observava cada movimento de Isabel com suspeita mal disfarçada. Durante o cuidado da tarde com Eduardo, Isabel prestou mais atenção às suas reações. Quando mencionou o estudo escondido, seu dedo estremeceu contra os lençóis de seda. Quando verificou seu pulso, sentiu-o acelerar ao mencionar os frequentes encontros de Camila com Rafael. Eu sei que você está acordado, sussurrou, fingindo ajustar seus travesseiros. E acho que estou começando a entender o porquê. Um sorriso quase imperceptível cruzou seus lábios, confirmando suas suspeitas. Mais tarde naquele dia, Dona Maria a encurralou na despensa da cozinha. O calor habitual da velha cozinheira foi substituído por uma preocupação urgente. Eles estão planejando algo, sussurrou. Camila e Rafael passaram horas no estudo ontem à noite. Ouvi-os discutindo sobre algum tipo de prazo. Qual prazo? Algo sobre a reunião do conselho da empresa no próximo mês. Camila não parava de dizer que o tempo estava se esgotando. Dona Maria pressionou um pequeno pendrive na mão de Isabel. José, seu pai, deixou isso comigo antes de desaparecer. Disse que provaria tudo se algo acontecesse com ele. O coração de Isabel acelerou. Dona Maria, o que realmente aconteceu com o meu pai? Todos dizem que ele roubou dinheiro e fugiu, mas isso não combina com o que eu sei sobre ele. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas. Seu pai foi o homem mais honesto que eu já conheci. Na noite em que ele desapareceu, ele veio ao meu quarto em pânico. Disse que havia descoberto algo terrível sobre Camila e seus planos para a empresa. Ele ia expor tudo, mas... Ela parou olhando nervosamente por cima do ombro. Mas o quê? Na manhã seguinte, Camila apresentou documentos mostrando que ele havia desviado milhões. A polícia foi chamada, mas ele já havia sumido. Deixou tudo para trás.
até o seu amado relógio de bolso. O mesmo relógio que você carrega. Isabel tocou o relógio através do bolso, lembrando como o havia encontrado em uma caixa com os pertences do pai após ele desaparecer. Ela sempre se perguntou por que ele teria deixado para trás algo que tanto valorizava. Naquela noite, Isabel esperou até que a mansão ficasse silenciosa, antes de entrar na biblioteca com seu laptop. Suas mãos tremiam enquanto ela inseriu o pendrive. Os arquivos estavam criptografados, mas a solicitação de senha exibia um símbolo familiar, o emblema da Fênix. Usando os números do relógio do pai mais uma vez, ela obteve acesso. O que encontrou fez seu sangue gelar. Registros financeiros, fotos de vigilância e correspondências por e-mail revelaram um esquema elaborado. Camila e Rafael estavam trabalhando juntos muito antes da doença de Eduardo, drenando sistematicamente os fundos da empresa por meio de uma rede de empresas fantasmas. Mas o mais chocante foram os registros médicos, instruções detalhadas para administrar um coquetel complexo de medicamentos, projetados para manter Eduardo em um estado de paralisia artificial permanente, enquanto mantinha a consciência. Eles precisavam que ele estivesse vivo, mas indefeso, até que pudessem completar a tomada das indústrias Mendonça. De acordo com os documentos, assim que assumissem o controle do conselho, Eduardo sofreria uma complicação infeliz e a empresa seria vendida para a firma de investimentos de Rafael por uma fração de seu valor. Mas a revelação mais surpreendente veio em uma pasta chamada Legado Oliveira. Dentro havia uma certidão de nascimento, a certidão de nascimento de Isabel. O nome listado sob pai não era José Oliveira. Era Eduardo Mendonça, Passos. No corredor tiraram Isabel do choque. Ela rapidamente removeu o pendrive e desligou o laptop, sua mente girando. Ela era filha de Eduardo. José Oliveira não tinha sido seu pai. Ele tinha sido seu protetor, sacrificando tudo para mantê-la segura dos planos de Camila. Enquanto ela voltava de mansinho para o quarto, um novo som chamou sua atenção. Vozes vindas da sala de estar privativa de Camila. A porta estava entreaberta e Isabel pôde ouvir o tom irritado de Rafael. O conselho está ficando desconfiado. Precisamos acelerar o cronograma. Não podemos, Camila sibilou. O velho ainda não se recuperou da última dose. Se aumentarmos, agora pode deixar vestígios no sistema dele. Precisamos que pareça natural. Não temos escolha, Rafael retrucou. Eu apostei tudo nesse negócio. Se não assumirmos o controle da empresa até a próxima reunião do conselho, estou arruinado. E não vou cair sozinho, Camila. Lembre-se disso. Isabel recuou em silêncio, seu coração acelerado. Ela precisava encontrar uma maneira de salvar Eduardo, seu pai, antes que Camila e Rafael pudessem agir. Mas ao se virar para sair, ela se deparou com Dona Mariana, cujos olhos brilhavam com um triunfo malicioso no corredor escuro. Os lábios finos de Dona Mariana se curvaram em um sorriso de cumplicidade. Ora, saindo para um passeio noturno, estamos? Sua voz estava carregada de falsa preocupação. Sabe, a curiosidade pode ser bastante perigosa nesta casa. A mente de Isabel disparou procurando uma desculpa. O Sr. Mendonça estava com dificuldade para dormir. Eu estava apenas pegando um chá para ele. Que gentileza! Os olhos de Dona Mariana se estreitaram. Engraçado, porém, a cozinha fica na direção oposta. Antes que Isabel pudesse responder, a voz de Camila ecoou da sala de estar. Eleonora, tem alguém aí? O sorriso de Dona Mariana se ampliou. Por que não discutimos isso com Dona Mendonça? Tenho certeza de que ela ficaria fascinada em ouvir sobre suas caminhadas noturnas. Mas Isabel havia passado anos sobrevivendo nas ruas, onde pensar rápido significava a diferença entre segurança e perigo. Em um movimento fluido, ela tropeçou, para frente, deliberadamente esbarrando em Dona Mariana enquanto fingia perder o equilíbrio. Oh, sinto muito. Tenho me sentido tonta a noite toda. Eu deveria ter mencionado isso antes. Enquanto se recompunha, a mão de Isabel deslizou para o bolso da governanta, extraindo o chaveiro que ela havia visto Eleonora carregando constantemente. Dona Mariana a ajudou a se levantar com evidente desgosto.
Talvez você deva voltar para o seu quarto. Não gostaríamos que você adoecesse. Já houve mais do que o suficiente disso nesta casa. A ameaça em sua voz era inconfundível, mas Isabel tinha o que precisava. Ela fez questão de cambalear levemente enquanto se dirigia para seus aposentos, embora sua mente estivesse mais afiada do que nunca. Mais tarde naquela noite, após verificar que Dona Mariana havia se retirado, Isabel usou as chaves roubadas para acessar o estoque de suprimentos médicos da mansão. Sua educação, quase concluída em enfermagem, a ajudou a identificar os medicamentos que Camila vinha usando para manter Eduardo paralisado. Ela cuidadosamente os substituiu por soluções salinas inofensivas, marcando os frascos originais como evidência. Mas, enquanto trabalhava, encontrou algo mais: um pequeno caderno escondido atrás de alguns suprimentos. Ele continha os registros meticulosos de Dona Mariana sobre as doses de medicamentos que ela vinha administrando em Eduardo no último ano. A governanta não estava apenas seguindo as ordens de Camila. Ela estava participando ativamente do esquema. Um novo plano começou a se formar na mente de Isabel. Ela precisava que Eduardo recuperasse a consciência e ficasse alerta antes da reunião do conselho. Mas isso precisava acontecer de uma forma que não alertasse Camila e seus cúmplices. Mais importante ainda, ela precisava de provas dos crimes, deles que fossem válidas em tribunal. Graça, uma jovem empregada que havia mostrado bondade a Isabel, provou ser uma aliada inesperada. Dona Mendonça está dando uma festa de jantar amanhã à noite, sussurrou ela durante suas tarefas matinais. Todos os membros do conselho estarão aqui. Ela e o Sr. Almeida estão planejando isso há semanas. O coração de Isabel acelerou. A festa de jantar seria a oportunidade perfeita. Todos estariam distraídos e todos os principais envolvidos estariam em um só lugar. Mas ela precisava de ajuda. Alguém com autoridade que pudesse agir quando o momento chegasse. Usando o celular descartável que Dona Maria havia fornecido, Isabel entrou em contato com o Sr. Costa, o advogado de Eduardo. Sua resposta foi cautelosa, mas interessada. Se o que você está dizendo é verdade, me encontre amanhã de manhã no café, a 2 quarteirões da mansão. Venha sozinha. Naquela noite, enquanto Isabel verificava Eduardo antes de dormir, ela jurou ter visto ele piscar para ela. O leve movimento encheu seu coração de esperança. Os medicamentos estavam perdendo o efeito, exatamente como ela havia planejado. Logo, ele seria capaz de falar, de confirmar tudo o que ela havia descoberto. Mas ao retornar ao seu quarto, ela percebeu que ele havia sido revistado. O colchão estava ligeiramente desalinhado. As gavetas não estavam totalmente fechadas. O pendrive estava seguro, escondido em uma parte oca do relógio de bolso de seu pai, mas a mensagem era clara. Alguém suspeitava que ela sabia demais. Na escuridão de seu quarto, Isabel apertou o relógio contra o peito. Não vou decepcionar vocês, sussurrou, pensando em ambos os pais, aquele que a criou e aquele que ela acabara de encontrar. Qualquer um de vocês. De algum lugar da mansão veio o som de vidro quebrando, seguido pela risada afiada de Camila, flutuando desde sua sala de estar. Isabel se moveu até a janela e observou o carro de Rafael Almeida entrar na garagem. O jantar de amanhã mudaria tudo, de um jeito ou de outro. Ela só precisava sobreviver até lá. A mansão Mendonça brilhava com uma intensidade elegante enquanto a elite de São Paulo chegava para o jantar de Camila. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre o grupo de membros do conselho e seus cônjuges, enquanto garçons circulavam com champanhe e canapés. Isabel observava das sombras do andar superior, seu coração acelerado de antecipação. Sua reunião matinal com o Sr. Costa tinha sido melhor do que o esperado. O ceticismo inicial do advogado se transformara em uma aliança estratégica assim que ela mostrou a ele as evidências do pendrive. Isso é exatamente o que eu estava procurando, ele dissera, sua voz tensa com raiva contida. Eu suspeitava que algo estava errado há meses, mas Camila tem sido muito cuidadosa. Até agora. Eles passaram 1 hora desenvolvendo o plano. Costa compareceria ao jantar como esperado, trazendo consigo 2 membros do Conselho de Confiança,
que vinham questionando as decisões recentes da empresa de Camila. A prova seria revelada no momento exato, quando todos os principais envolvidos estivessem presentes e documentados. Agora, observando Camila comandar a atenção em seu vestido de grife, Isabel se maravilhava com a compostura da mulher. Ela fazia ideia de que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Isabel, o sussurro urgente de Dona Maria chamou sua atenção. Está acontecendo. O Sr. Mendonça, ele mexeu a mão. Mexeu mesmo, não foi só um tremor. Os remédios estão perdendo o efeito mais rápido do que esperávamos. O pulso de Isabel acelerou. Isso não fazia parte do plano. Eduardo não. Deveria recuperar a mobilidade total até depois que as evidências fossem apresentadas. Se Camila ou Dona Mariana notassem sua melhora muito cedo, mantenha todos longe do quarto dele, Isabel instruiu. Diga que ele está dormindo. Eu cuido disso. No quarto de Eduardo, Isabel o encontrou lutando para se sentar. Seus olhos estavam claros e alertas, embora seus movimentos ainda estivessem fracos. Isabel, ele sussurrou, sua voz rouca por falta de uso. Minha filha, eu sabia que você descobriria. Lágrimas ameaçaram cair de seus olhos, mas não havia tempo para uma reunião emocional. Precisamos mantê-lo escondido por mais algumas horas, ela explicou rapidamente. Camila está organizando um jantar. O Sr. Costa está aqui com provas de tudo o que ela fez. Vamos expô-la esta noite. O rosto de Eduardo ficou sério. Os jantares de Camila sempre têm um plano. O que ela está planejando? Antes que Isabel pudesse responder, a voz de Dona Mariana ecoou pela porta. Dona Mendonça solicita a presença de todos na sala de jantar. O jantar está servido. Isabel ajudou Eduardo a se deitar novamente, arrumando-o para parecer inalterado. Confie em mim, ela sussurrou. Só mais um pouco. A sala de jantar formal era uma cena de outra era. 24 pessoas estavam sentadas ao redor de uma enorme mesa de mogno, com Camila presidindo em uma das pontas como uma rainha em seu trono. Rafael Almeida estava sentado à sua direita, seu sorriso confiante nunca chegando completamente aos olhos. Isabel ocupou seu lugar junto à parede com os outros funcionários, observando as dinâmicas se desenrolarem. Camila estava anunciando algo sobre o futuro das indústrias Mendonça, falando de mudanças emocionantes e novas direções. Mas Isabel notou o Sr. Costa trocando olhares sutis com os 2 membros do conselho que ele trouxera. E então, Camila concluiu erguendo sua taça, estou emocionada em anunciar que as indústrias Mendonça entrarão em uma nova fase. Dada a condição infeliz do meu marido, o conselho votará na próxima semana sobre uma nova estrutura de liderança. A firma do Sr. Almeida generosamente se ofereceu para nos guiar nessa transição. Vários membros do conselho se moveram desconfortavelmente em seus assentos. Isso claramente era novidade para eles. Isabel viu os nós dos dedos de Rafael Almeida ficarem brancos ao redor de sua taça. Ele não esperava que Camila fizesse esse anúncio hoje à noite. Mas antes que alguém pudesse responder, uma comoção irrompeu no corredor. Graça entrou correndo na sala de jantar, seu rosto pálido. Dona Mariana desmaiou no quarto do Sr. Mendonça. Ela está tendo algum tipo de ataque. A máscara de Camila escorregou por apenas um momento, revelando pânico cru por baixo. Ela se recuperou rapidamente, mas Isabel tinha visto. Algo estava muito errado. Vou ver como ela está, Isabel ofereceu, já se movendo em direção à porta. Mas a voz afiada de Camila a parou. Não, você vai ficar bem aqui. Rafael, você se importaria? Enquanto Rafael saía apressadamente, Isabel captou o olhar de Dona Maria do outro lado da sala. A velha cozinheira deu um aceno quase imperceptível. O que quer que estivesse acontecendo lá em cima fazia parte do plano, mas de quem? Através das altas janelas da sala de jantar, Isabel notou luzes de polícia piscando silenciosamente nos portões da mansão. O Sr. Costa enxugou a boca com seu guardanapo, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Os próximos minutos mudariam tudo. Mas Isabel não conseguia se livrar da sensação de que ainda havia peças do quebra-cabeça que ela não tinha visto.
O caos que irrompeu na sala de jantar da mansão dos Mendonça foi precisamente orquestrado, embora não por nenhum dos conspiradores. Dona Mariana não tinha realmente desmaiado. Ela havia sido discretamente detida por agentes à paisana que se infiltraram na equipe da casa horas antes, tudo arranjado pelo Sr. Costa, após sua reunião matinal com Isabel. A compostura de Camila quebrou completamente quando Rafael não retornou de verificar Dona Mariana. O som de vários passos no corredor fez com que ela se levantasse abruptamente, seu copo de vinho tombando e se espalhando como uma mancha carmesim sobre a toalha de mesa imaculada. "O que significa isso?" ela exigiu quando oficiais uniformizados entraram na sala de jantar. Mas sua pergunta foi respondida por uma voz que a fez afundar, de volta na cadeira, seu rosto perdendo a cor. "Acredito que posso explicar tudo", disse Eduardo Mendonça da porta, mantendo-se ereto, embora levemente apoiado no braço de Dona Maria. Sua voz estava fraca, mas clara, carregando o peso da autoridade que décadas de liderança haviam incutido. Isabel se moveu para o outro lado dele, apoiando-o enquanto ele caminhava até a cabeceira da mesa. Os membros do conselho olhavam em silêncio chocado, enquanto Camila parecia ter esquecido como respirar. "No último ano", continuou Eduardo, "fui mantido prisioneiro em minha própria casa, drogado até a paralisia, mas completamente consciente. Tudo orquestrado por minha esposa e seu amante, Rafael Almeida, em uma tentativa de assumir o controle das indústrias Mendonça." O Sr. Costa se levantou, apresentando um arquivo. "Temos documentação completa da conspiração, incluindo os registros detalhados de Dona Mariana sobre os protocolos de drogas, transferências para contas offshore e comunicações entre todas as partes envolvidas." "Mentira", sussurrou Camila, mas seu protesto soou vazio até para seus próprios ouvidos. "Eduardo, querido, você está confuso. A medicação." "A medicação foi substituída por solução salina 3 dias atrás", interrompeu Isabel. "Tudo o que você tem dado a ele desde então foi inofensivo. Precisávamos que você pensasse que seu plano ainda estava funcionando enquanto reuníamos as evidências finais." Um dos membros do conselho, uma senhora idosa com cabelos grisalhos, inclinou-se para a frente. "Mas por que manter essa farsa? Por que não expô-los imediatamente?" O olhar de Eduardo varreu a sala antes de se fixar em Camila. "Por que a tomada da empresa não foi o único crime deles? 25 anos atrás, Camila descobriu algo que teria destruído sua posição na sociedade. Minha primeira esposa não havia perdido nosso filho durante sua viagem à Europa, como todos acreditavam. Ela havia dado à luz uma filha, Isabel, e a escondido para protegê-la das ameaças de Camila." Sussurros de surpresa encheram a sala enquanto a compreensão se espalhava. Isabel sentiu o peso de todos os olhares, mas se manteve ereta, a força de seu pai fluindo nela. "José Oliveira, meu amigo mais confiável, concordou em criar Isabel como sua própria filha", Eduardo continuou. "Ele sacrificou tudo para mantê-la, segura quando Camila descobriu a verdade e ameaçou machucá-la se ele não deixasse São Paulo. Mas ele me deixou uma maneira de encontrar Isabel quando o momento fosse certo." Camila riu, um som áspero que não carregava nenhum humor. "Você não pode provar nada disso." "Na verdade", o Sr. Costa interveio, "sua própria ganância provou isso por nós. As contas offshore que você criou para desviar dinheiro das indústrias Mendonça, elas deixaram um rastro, um que levou diretamente aos pagamentos que você fez ao médico que falsificou os registros de nascimento de Isabel e aos investigadores particulares que você contratou para ameaçar José Oliveira." Isabel deu um passo à frente, tirando o relógio de bolso de sua jaqueta. "Este relógio não era apenas uma lembrança", ela explicou, abrindo a parte de trás para revelar um compartimento escondido. "Ele continha um microchip com cópias de toda a documentação original. Meu pai, José Oliveira, sabia que um dia isso ajudaria a revelar a verdade." Eduardo estendeu a mão para a de Isabel, segurando-a firmemente. "As indústrias Mendonça nunca foram destinadas a ser uma corporação comum. José e eu tínhamos a visão de usar nossos recursos para ajudar os outros, para criar uma mudança real em São Paulo." Camila não conseguia aceitar isso. Mas agora, com Isabel em casa,
podemos finalmente realizar esse sonho. Os membros do conselho começaram a acenar, vários deles sorrindo enquanto olhavam entre pai e filha. Camila, vendo seu apoio desmoronar, fez um movimento desesperado em direção à porta, mas encontrou seu caminho bloqueado por policiais. Camila Mendonça, o oficial principal anunciou. Você está presa por conspiração, fraude e tentativa de assassinato por meio de manipulação médica intencional. O Sr. Almeida já está sob custódia, junto com Dona Mariana. Eles têm sido bastante cooperativos. Enquanto Camila era levada embora, sua máscara perfeita finalmente se desfez por completo. Ela se virou para Isabel com puro veneno em seus olhos. Você acha que venceu? Você não passa de um caso de caridade brincando de ser herdeira. Você nunca pertencerá a este mundo. Isabel manteve o olhar firme. Você está errada. Estou exatamente onde pertenço, ajudando meu pai a reconstruir tudo o que você tentou destruir. Os membros do conselho irromperam em aplausos, muitos deles se levantando para parabenizar Eduardo e dar as boas-vindas a Isabel. Mas a atenção de Isabel foi atraída por Dona Maria, que ficou quieta no canto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A antiga cozinheira havia sido a guardiã silenciosa de tantos segredos, a protetora leal, que ajudou a verdade a finalmente triunfar sobre a decepção. Os dias seguintes à prisão de Camila trouxeram mudanças rápidas e intensas para a mansão dos Mendonça. A atmosfera opressiva que permeava seus corredores se dissipou como neblina matinal, substituída por um senso de renovação. Isabel se viu lançada em um mundo que ela só havia observado de fora, mas sua sabedoria adquirida nas ruas a ajudou a navegar por essas águas desconhecidas. A recuperação de Eduardo progrediu rapidamente assim que os últimos vestígios das drogas de Camila deixaram seu sistema. Pai e filha passaram longas horas em seu escritório, compensando o tempo perdido e planejando o futuro das indústrias Mendonça. Isabel descobriu que herdara não apenas a determinação do pai, mas também sua visão de usar a riqueza para criar mudanças positivas. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse Eduardo uma noite, mostrando a Isabel uma fotografia desbotada de uma mulher bonita com os mesmos olhos âmbar que ela. Elizabeth sempre acreditou que a riqueza era uma responsabilidade, não um privilégio. Foi isso que me atraiu a ela, o mesmo espírito que vejo em você. Isabel traçou a imagem da mãe com dedos trêmulos. O que aconteceu com ela? A história. Real? O rosto de Eduardo se encheu de uma dor antiga. Camila já estava me perseguindo quando conheci Elizabeth em Paris. Quando Elizabeth me disse que estava grávida, Camila ameaçou destruir vocês duas. Elizabeth escolheu desaparecer para proteger nossa filha. Você. Ela me fez prometer esperar até o momento certo para te encontrar. E José Oliveira? Como ele se envolveu? José era mais do que um funcionário. Ele era meu amigo mais próximo como um irmão. Quando Elizabeth o contatou sobre esconder você, ele não hesitou. Ele sacrificou tudo para mantê-la segura. A voz de Eduardo rachou levemente. Na noite em que Camila descobriu a verdade, ele me ligou para me avisar. Disse que tinha que desaparecer, mas deixou uma maneira de nos encontrarmos quando fosse seguro. A porta se abriu e Dona Maria entrou com uma bandeja de chá e um envelope. Isso acabou de chegar do escritório do Sr. Costa, ela disse, seus olhos brilhando com uma animação contida. O envelope continha documentos que revelavam a extensão total dos crimes de Camila e Rafael. O esquema deles ia muito além das indústrias Mendonça. Eles estavam planejando aquisições semelhantes em outras empresas, deixando um rastro de vidas arruinadas pelo caminho. Mas o mais chocante foi a descoberta de que Camila mantinha uma conexão secreta com o passado de Isabel. Escondido nos papéis particulares de Camila, estava a evidência de que ela havia rastreado José Oliveira ao longo dos anos, usando sua influência para destruir sistematicamente qualquer chance que ele tivesse de reconstruir sua vida. Ela queria garantir que ele nunca pudesse voltar para expô-la. Isabel percebeu com raiva queimando em seu peito. É por isso que ele nunca entrou em contato, porque ele me deixou acreditar que havia me abandonado. Ele estava me protegendo. Até o fim. Eduardo apertou sua mão.
José Oliveira te deu algo muito mais valioso do que riqueza. Ele te deu a força e a resiliência para sobreviver. Aqueles anos nas ruas, por mais dolorosos que tenham sido, te prepararam para este momento. Isabel se levantou e caminhou até a janela, observando o pôr do sol pintar os jardins da mansão em tons de ouro. Os mesmos jardins onde apenas alguns meses atrás ela havia sido mandada embora, tratada como uma intrusa indesejada. A reunião do conselho é amanhã, ela disse, voltando-se para o pai. Eles estarão esperando nosso plano para o futuro da empresa. Eduardo sorriu. Na verdade, eu tenho pensado sobre isso. As indústrias Mendonça têm os recursos para fazer uma mudança real em São Paulo. E se começássemos com a questão da falta de moradia? Criar moradias transitórias, programas de capacitação profissional, iniciativas de saúde. Uma chance para outros reconstruírem suas vidas, Isabel completou, sua mente já correndo com possibilidades. Mas os acionistas entenderão quando virem o quadro maior. O sucesso não é medido apenas em lucros trimestrais. José e eu acreditávamos nisso 25 anos atrás, e agora você e eu podemos provar isso. Uma batida na porta do escritório os interrompeu. Graça entrou parecendo nervosa, mas determinada. Senhorita Mendonça, tem alguém aqui para ver você. Ela diz que conhecia José Oliveira. O coração de Isabel deu um salto. Na porta estava uma senhora idosa com olhos bondosos e cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Meu nome é Ana Beatriz, ela disse suavemente. Eu era enfermeira no Hospital Santa Catarina com José. Há algo que ele queria que você tivesse quando chegasse a hora certa. Ela estendeu um diário de couro gasto. Ele deixou isso comigo 15 anos atrás. Fez-me prometer mantê-lo seguro. Disse que um dia sua filha precisaria saber a verdade completa, não apenas sobre seu passado, mas sobre o futuro que ele e Eduardo Mendonça sonharam em construir. Enquanto Isabel pegava o diário com mãos trêmulas, sentiu o peso do destino se acomodando sobre seus ombros. O passado ainda não havia terminado de revelar seus segredos, e o traria novos desafios, mas pela primeira vez em sua vida, ela estava exatamente onde pertencia. O diário de José Oliveira revelou uma visão muito mais grandiosa do que Isabel poderia ter imaginado. Suas páginas detalhavam não apenas o passado, mas planos para um futuro que parecia quase utópico, até que você percebia o quanto ele e Eduardo haviam planejado cada detalhe com cuidado. Projeto Fênix, Isabel leu em voz alta para os membros do conselho, reunidos na sala de reuniões das indústrias Mendonça. Uma iniciativa abrangente para transformar São Paulo através da inovação social sustentável. Os planos eram revolucionários, mas práticos. Converter propriedades comerciais não utilizadas em comunidades habitacionais de renda mista, estabelecer clínicas médicas em bairros carentes, criar centros de capacitação profissional, associados a incubadoras de pequenos negócios. Cada proposta vinha com projeções financeiras detalhadas, mostrando como o impacto social poderia alinhar-se ao sucesso empresarial. Isso não é caridade, Eduardo explicou de sua posição à cabeceira da mesa, sua força totalmente recuperada. É um negócio inteligente com consciência. As empresas que ajudamos a criar se tornarão nossas parceiras. As pessoas que ajudamos a levantar se tornarão nossa força de trabalho. Não estamos apenas dando esmolas. Estamos dando oportunidades para que se tornem partes interessadas em seu próprio sucesso. Os membros do conselho ouviram atentamente, seu ceticismo inicial dando lugar a um entusiasmo cauteloso enquanto Isabel e Eduardo apresentavam os números. A revelação dos crimes de Camila havia abalado sua fé na liderança corporativa tradicional. Talvez fosse hora de uma nova abordagem. Há outro aspecto a considerar, Isabel acrescentou, sua voz firme apesar do coração acelerado. Meus anos na rua me ensinaram algo crucial. Talento e potencial existem em todos os lugares, mas a oportunidade não. Ao investir em nossa comunidade, não estamos apenas fazendo o bem. Estamos explorando um recurso incrível que nossos concorrentes ignoram. Ana Beatriz, que havia se juntado à reunião a pedido de Isabel, levantou-se para compartilhar sua própria expertise
como ex-profissional da área da saúde. Suas décadas de experiência ajudaram a ilustrar o impacto prático que suas iniciativas poderiam ter na saúde pública e na estabilidade da comunidade. Quando a apresentação terminou, o membro sênior do conselho, Carlos Lee, limpou a garganta. "Isso é ambicioso", ele disse com cuidado. "Mas após os eventos recentes, talvez uma ambição temperada pela compaixão seja exatamente o que precisamos. Proponho aprovar a fase inicial do projeto Renascer." A votação foi unânime. Mais tarde, naquela noite, Isabel sentou-se no jardim da mansão, com o diário de José Oliveira aberto no colo. Uma entrada em particular chamou sua atenção. "Minha querida Isabel, se você está lendo isso, encontrou o seu caminho de volta para casa. Não apenas para o seu pai e sua herança, mas para o seu propósito. Os anos que virão não serão fáceis. Haverá aqueles que resistirão à mudança, que acreditam que a riqueza deve ser acumulada em vez de compartilhada. Mas você tem algo que eles não têm. Você já viveu em ambos os mundos. Você entende que a verdadeira força não está no que você possui, mas no que você constrói junto com os outros." Eduardo se juntou a ela no banco, colocando uma mão gentil em seu ombro. "José sempre disse que você seria a ponte entre nossos dois mundos. Ele via em você o que eu vejo agora, o equilíbrio perfeito entre compaixão e força." Isabel fechou o diário, sentindo sua capa desgastada sob os dedos. "Eu costumava pensar que perder tudo era a pior coisa que poderia acontecer comigo. Mas agora entendo. Às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa." Uma brisa fresca da noite trouxe o aroma das rosas que floresciam, as mesmas rosas que ela havia admirado da rua alguns meses atrás. Dona Maria apareceu com uma bandeja de chá, seu rosto radiante de orgulho avó. "Os contratantes ligaram", ela anunciou. "Eles estão prontos para começar as reformas no primeiro projeto de moradia transitória quando você der o sinal." "Amanhã", Isabel decidiu. "Começamos amanhã." Como se em resposta, a fonte do jardim ganhou vida, suas águas capturando os últimos raios do pôr do sol. Isabel lembrou-se de como costumava se esconder perto daquela fonte em noites frias, sonhando com uma vida melhor. Agora ela entendia. Às vezes, os sonhos se realizam de maneiras que você nunca espera. Eduardo sorriu, reconhecendo a determinação nos olhos de sua filha. A mesma determinação que a ajudara a sobreviver nas ruas, que a levara a descobrir a verdade e que agora a ajudaria a transformar São Paulo. "Sabe", ele disse suavemente, "Camila nunca entendeu o verdadeiro significado do brasão da família Mendonça, a fênix renascendo das cinzas. Ela pensava que representava a riqueza emergindo da adversidade. Mas, na verdade, é sobre transformação, sobre usar o que foi quebrado para construir algo melhor." Isabel tocou o relógio de bolso desgastado que a levara para casa. Dentro, o brasão da fênix parecia brilhar com um novo significado. "Então vamos dar a São Paulo sua própria história de fênix", ela disse. "Uma pessoa, uma família, uma comunidade de cada vez." Uns 6 meses após o início do projeto Fênix, São Paulo começava a se transformar. O primeiro complexo habitacional de transição, o Lar Renascer, abriu suas portas para 30 famílias que antes estavam desabrigadas. O antigo distrito, de armazéns que antes eram um símbolo de decadência urbana, agora fervilhava de atividade, com equipes de renovação trabalhando para converter prédios abandonados em centros comunitários e espaços para pequenos negócios. Isabel ficou de pé na clínica médica recém-inaugurada, observando enquanto antigos amigos das ruas recebiam cuidados de que precisavam há anos. A instalação, parcialmente atendida por estudantes de medicina de universidades locais, oferecia tanto cuidados imediatos quanto educação em saúde a longo prazo. Era tudo o que ela sonhara durante seus dias na escola de enfermagem, mas em uma escala que nunca imaginara ser possível. Dona Mendonça? Uma voz familiar a fez se virar. Era Pedro, um homem que ela conhecia desde seus dias nas ruas. Ele parecia diferente agora, bem barbeado, vestindo roupas de trabalho limpas, seus olhos claros e cheios de esperança. "Eu só queria agradecer. Aquele programa de treinamento profissional que você começou, agora estou trabalhando como supervisor de construção",
Meus filhos, eles estão orgulhosos do pai novamente. Isabel apertou sua mão, lembrando-se de inúmeras noites frias em que compartilharam o pouco alimento que tinham. Você fez o trabalho difícil, Pedro. Nós apenas abrimos a porta. Mas nem todos celebravam seu sucesso. Um grupo de desenvolvedores ricos, liderado por ex-sócios de negócios de Rafael Almeida, havia lançado uma campanha contra o projeto Renascer, alegando que ele destruiria os valores das propriedades e atrairia elementos indesejáveis para os bairros ricos de São Paulo. A pressão atingiu o ápice quando Isabel recebeu uma visita inesperada na mansão. Fernanda Almeida, irmã de Rafael e uma figura social proeminente, chegou sem aviso em uma tarde chuvosa. Você causou um grande impacto no nosso pequeno mundo, observou Fernanda, recusando o chá oferecido por Dona Maria. Mas você está jogando um jogo perigoso. Os associados do meu irmão não são pessoas com quem se brinca. Eles estão se preparando para entrar com processos que podem atrasar seus projetos por anos. Isabel manteve o olhar firme. É por isso que você veio para entregar ameaças? Na verdade, estou aqui para ajudar. A fachada perfeitamente mantida de Fernanda rachou levemente, revelando algo inesperado. Sinceridade. Rafael. Ele nem sempre foi assim. Nosso pai o moldou no que ele se tornou. Ensinou-lhe que o poder era tudo. Eu assisti a isso acontecer e não fiz nada para impedir. Talvez esta seja a minha chance de fazer as coisas direito. Ela abriu sua bolsa de designer e removeu um pendrive. Tudo o que você precisa saber sobre os desenvolvedores que estão tentando impedi-la. Seus próprios negócios fraudulentos, esquemas de sonegação de impostos, violações das leis de habitação justa. Rafael mantinha registros detalhados como seguro. Considere isso minha contribuição para o projeto Renascer. Depois que Fernanda saiu, Isabel levou o pendrive para o escritório de Eduardo. Seu pai revisou os arquivos com o Sr. Costa, e as implicações ficaram claras. A oposição não era apenas sobre os valores das propriedades. O projeto Renascer ameaçava todo um sistema de manipulação imobiliária que mantinha os cidadãos mais pobres de São Paulo presos em ciclos de pobreza. Eles estão com medo, concluiu Eduardo. Não dos valores das propriedades caírem, mas das expectativas aumentarem. Quando as pessoas percebem que merecem algo melhor, que a mudança é possível. É isso que realmente ameaça o poder deles. Isabel ficou à janela, observando as luzes do lar renascer se acenderem enquanto a noite caía. Cada janela representava uma família encontrando uma nova esperança, uma história sendo reescrita. Então que tenham medo, ela disse, porque estamos apenas começando. Naquela noite, Isabel visitou o antigo viaduto onde uma vez havia buscado abrigo. O espaço estava vazio agora. A maioria dos antigos moradores havia encontrado lares através do projeto Renascer. Mas alguém havia pintado algo novo na parede. De concreto, uma fênix surgindo em cores brilhantes, suas asas abertas sobre o horizonte de São Paulo. Enquanto tocava a tinta ainda fresca, o celular de Isabel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O texto era breve, mas causou um calafrio em sua espinha. Camila foi solta sob fiança. Cuidado. No escritório de segurança da mansão, Isabel revisou as imagens de vigilância da semana passada. Nada parecia incomum, mas ela havia aprendido a não subestimar a astúcia de Camila. A mulher havia perdido tudo: seu status, sua riqueza, sua liberdade. O que mais ela tinha a perder? Mas Isabel havia aprendido algo vital durante seus anos. Nas ruas, o oponente mais perigoso não é aquele que não tem nada a perder, mas aquele que tem tudo a proteger. E agora, finalmente, ela tinha algo que valia a pena proteger. Não apenas seu próprio futuro, mas o futuro de todos aqueles que dependiam do projeto Renascer. Ela pegou o telefone e discou para o Sr. Costa. Precisamos aumentar a segurança em todos os locais do projeto, ela disse. E quero convocar uma reunião de emergência do Conselho. É hora de acelerar nossos planos. O jogo não havia terminado. Na verdade, estava prestes a entrar em sua fase mais crucial. Mas desta vez, Isabel não estava apenas jogando para sobreviver. Ela estava jogando para transformar.
A reunião de emergência do conselho foi convocada ao amanhecer, um horário incomum que refletia a urgência da situação. Isabel e Eduardo haviam passado a noite preparando sua estratégia, sabendo que sua resposta a essa crise definiria o futuro do projeto Renascer. Não estamos apenas lutando por prédios ou programas, Isabel explicou aos membros do conselho reunidos. Estamos lutando pela alma de São Paulo. A libertação de Camila e essas ameaças legais são tentativas de nos forçar a voltar à maneira antiga de fazer as coisas, onde a riqueza permanece concentrada nas mãos de poucos, enquanto outros lutam para sobreviver. Ela revelou sua contraofensiva ousada. As indústrias Mendonça dobrariam seu investimento no projeto Renascer, acelerando o desenvolvimento de novos locais pela cidade. Em vez de recuar diante da oposição, eles se expandiriam tão rapidamente que nenhuma manipulação legal poderia parar seu impulso. Mas precisamos fazer mais do que apenas construir, Eduardo acrescentou, sua voz firme com convicção. Precisamos contar nossa história. Cada pessoa que encontrou esperança através do projeto Renascer, cada família que reconstruiu sua vida, essas são as vozes que precisam ser ouvidas. A aprovação do conselho foi unânime e imediata. Em poucas horas, os veículos de comunicação locais começaram a destacar histórias de sucesso do projeto Renascer. Pedro, o ex-morador de rua que se tornou supervisor de construção, falou com eloquência sobre segundas chances. Estudantes de medicina da clínica compartilharam relatos de vidas transformadas por meio de acesso à saúde. Fernanda Almeida virou manchete quando rompeu publicamente com os antigos associados de seu irmão, anunciando sua própria fundação para apoiar as iniciativas educacionais do projeto Renascer. Seu conhecimento interno sobre os esquemas dos desenvolvedores, combinado com as provas que forneceu, neutralizou efetivamente suas ameaças legais. Mas Camila não havia terminado. Ela apareceu no lar Renascer uma manhã, vestindo roupas de grife que pareciam desgastadas em comparação com sua antiga elegância. A equipe de segurança se moveu para interceptá-la, mas Isabel acenou para que recuassem. Veio admirar o que tentou impedir? Perguntou Isabel, encontrando sua ex-madrasta no lobby ensolarado do prédio. A risada de Camila foi fria. Você acha que venceu? Que brincar de fada madrinha para essas pessoas a torna melhor do que eu? Eu me levantei do nada, assim como eles. A diferença é que aprendi que bondade é fraqueza. Não, respondeu Isabel calmamente. A diferença é que você esqueceu o que significa ser humana. Olhe ao redor, Camila. Cada pessoa aqui tem uma história de sobrevivência, assim como a sua. Mas, em vez de usar sua dor para justificar crueldade, estão usando-a para ajudar outros a se curarem. Ela conduziu Camila pelo prédio, mostrando-lhe o centro de treinamento profissional, onde ex-dependentes aprendiam novas habilidades, a creche onde pais solteiros podiam deixar seus filhos enquanto trabalhavam, o jardim na cobertura onde idosos ensinavam jovens sobre vida sustentável. Isso é o que o poder real parece, explicou Isabel. Não controlar as pessoas pelo medo, mas capacitá-las a controlar seus próprios destinos. A fachada cuidadosamente mantida de Camila rachou. Por um momento, Isabel viu algo inesperado em seus olhos. Não ódio ou raiva, mas uma solidão profunda. Eu poderia ter tido tudo isso, sussurrou Camila. Poderia ter feito parte da construção de algo significativo. Em vez disso, não é tarde demais, Isabel se surpreendeu dizendo. O projeto Fênix é sobre segundas chances, até para aqueles que tentaram impedi-lo. Camila endireitou-se, sua máscara voltando ao lugar. Guarde sua caridade para quem a quer. Ela respondeu bruscamente, virando-se para sair. Mas na porta, ela parou. Sua mãe estaria orgulhosa de você. Elizabeth, ela sempre via o melhor nas pessoas também. Enquanto a figura de Camila desaparecia, na manhã de São Paulo, Isabel sentiu um peso ser retirado de seus ombros. O passado não havia apenas sido confrontado, ele havia sido transformado, assim como as vidas que o Projeto Fênix tocava todos os dias. Naquela noite, Isabel e Eduardo organizaram um jantar comunitário no grandioso salão de jantar da mansão. O mesmo salão onde, meses atrás,
Os planos de Camila haviam se desfeito. Mas agora, em vez da elite da sociedade, a mesa estava repleta de residentes do Lar Renascer, voluntários da clínica e participantes do programa. Dona Maria circulava entre os convidados, radiante de orgulho enquanto servia sua famosa massa. Os filhos de Pedro brincavam no jardim, onde Isabel havia se escondido em noites frias. Ana Beatriz conversava com estudantes de medicina sobre a expansão dos serviços da clínica. E no diário de José Oliveira, Isabel encontrou uma última entrada que não havia notado antes. O maior legado que podemos deixar não é riqueza ou poder, mas a coragem de acreditar em algo maior que nós mesmos. Você encontrou essa coragem, Isabel. Agora ajude outros a encontrarem a deles. Enquanto risadas e conversas preenchiam a outrora austera mansão, Isabel percebeu que a verdadeira transformação não era sobre apagar o passado, era sobre usá-lo para construir um futuro melhor. Cada luta, cada dificuldade, cada momento de desespero havia levado a isso. Uma fênix renascendo não apenas para ela, mas para uma comunidade inteira, pronta para abrir suas asas. Um ano após o lançamento do Projeto Fênix, São Paulo havia se tornado um estudo de caso em transformação urbana. Organizações de notícias e investidores de impacto social de todo o país se aglomeravam na cidade, ansiosos para entender como uma única iniciativa havia catalisado uma mudança tão profunda. Isabel estava no pódio do recém-reformado Centro de Convenções de São Paulo, dirigindo-se a uma plateia de líderes empresariais e defensores comunitários. A luz da manhã entrava pelas vastas janelas, iluminando rostos ansiosos para aprender o segredo do sucesso do Projeto Fênix. As pessoas frequentemente me perguntam o que torna nosso programa diferente. Isabel começou, sua voz carregando a autoridade silenciosa da experiência vivida. Elas querem saber sobre nossos modelos de financiamento, nossa estrutura organizacional, nossas métricas de sucesso. Mas a verdadeira diferença não está em nossas planilhas ou planos estratégicos. Está em nossa compreensão de que cada pessoa carrega duas coisas: uma história de luta e o potencial para a transformação. Na primeira fila, Eduardo estava radiante de orgulho. Ao lado dele estava Pedro, agora diretor do programa de treinamento, profissional do Projeto Fênix, e Ana Beatriz, que havia expandido a clínica médica para uma rede de saúde abrangente. Fernanda Almeida, cuja fundação educacional havia se tornado parte integrante de sua iniciativa, assentiu com aprovação. Há um ano eu estava nessas mesmas ruas, invisível para o mundo, continuou Isabel. Hoje estou diante de vocês, não apenas como Isabel Mendonça, mas como prova viva de que quando investimos no potencial humano, os retornos são imensuráveis. As telas de apresentação atrás dela se encheram de imagens. Moradores do Lar Renascer cuidando de sua horta comunitária, formandos do programa de capacitação profissional recebendo certificados, crianças brincando em novos parques do bairro, idosos ministrando aulas de culinária em cozinhas comunitárias. Essas não são apenas histórias de sucesso, explicou Isabel. Elas são evidências do que acontece quando paramos de ver as pessoas como problemas a serem resolvidos e começamos a vê-las como parceiras na solução de problemas. Cada pessoa que encontrou moradia por meio do Projeto Fênix se torna uma mentora para outras. Cada pequena empresa que ajudamos a lançar cria oportunidades para mais empreendedores. Cada aluno de nossos programas educacionais se torna um professor em sua própria comunidade. Após a apresentação, enquanto os participantes faziam networking tomando café, uma mulher distinta se aproximou de Isabel. Senhora Mendonça, sou Cecília Moreira, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. Estivemos estudando o Projeto Fênix e gostaríamos de ajudar a implementar programas semelhantes em cidades de todo o país. Isabel sorriu, lembrando-se das palavras de seu pai sobre sonhos que se expandem além da imaginação. Ficaríamos honrados em compartilhar nosso modelo, respondeu ela. Mas com uma condição: cada cidade deve adaptá-lo às necessidades e vozes de sua própria comunidade. Isso não é sobre replicação, é sobre inspiração. Mais tarde, naquela tarde,
Isabel visitou o local de sua antiga escola de enfermagem. O prédio estava sendo reformado para se tornar um centro educacional abrangente, onde as pessoas poderiam concluir seus sonhos interrompidos, assim como ela havia feito. De pé no que se tornaria a sala de aula principal, ela sentiu a presença de ambos os seus pais, Eduardo Mendonça e José Oliveira, em seu coração. Dona Maria a encontrou lá perdida em pensamentos. "Chegou um pacote para você na mansão", disse a cozinheira suavemente. De Camila. Dentro do pacote, cuidadosamente embrulhado, Isabel encontrou um álbum de fotografias vintage. As imagens contavam uma história que ela nunca havia conhecido. Uma jovem Camila, de olhos brilhantes e idealista, trabalhando em um abrigo para mulheres antes que a ambição e o medo endurecessem seu coração. Uma nota manuscrita caiu de entre as páginas. "Você me mostrou o que eu poderia ter sido. Talvez não seja tarde demais para tentar um caminho diferente. O abrigo nessas fotos ainda está funcionando, sobrevivendo precariamente de doações. Eu gostaria de ajudar a reconstruí-lo, se você permitir. Não como uma Mendonça, mas como alguém buscando seu próprio momento de renascimento. C." Isabel traçou os rostos nas fotografias antigas, com a compreensão florescendo em seu coração. Todos tinham uma história de fênix esperando para emergir, até mesmo aqueles que pareciam mais distantes da redenção. Ela pegou o telefone para ligar para Camila, mas primeiro olhou mais uma vez ao redor da sala de aula vazia. "Nós conseguimos", ela sussurrou para os fantasmas de seu passado. A estudante de enfermagem em dificuldades, a mulher sem teto, a filha em busca da verdade. Cada versão de si mesma havia contribuído para este momento. Cada dificuldade havia moldado sua capacidade de ajudar os outros a se erguerem. Naquela noite, uma celebração foi realizada no Lar Renascer. Moradores e participantes do programa compartilharam histórias de suas jornadas, cada relato um testemunho da resiliência humana. As crianças brincavam de pega-pega no pátio, enquanto seus pais discutiam planos para novas iniciativas comunitárias. O aroma da comida de Dona Maria vinha da cozinha comunitária, misturando-se com risadas e música. Eduardo encontrou Isabel no jardim do terraço, onde ela costumava ir para pensar. Sua mãe costumava dizer que a verdadeira riqueza não é o que você tem, ele disse, juntando-se a ela no corrimão. É o que você dá que cresce além de você. Abaixo deles, São Paulo brilhava no crepúsculo. Suas ruas não mais apenas caminhos entre destinos, mas conexões entre comunidades. A cidade estava se curando, crescendo, transformando, assim como as pessoas que o Projeto Fênix havia tocado. Não estamos apenas mudando vidas, Isabel refletiu, observando o pôr do sol pintar o céu com cores de fênix. Estamos mudando a história do que é possível. Em uma manhã ensolarada de primavera, 5 anos depois que Isabel entrou pela primeira vez na mansão Mendonça, como uma mulher sem teto em busca de abrigo, ela estava no jardim onde sua jornada havia começado. O espaço havia se transformado, assim como ela. Não mais um santuário privado, mas um vibrante local de encontro comunitário onde os participantes do Projeto Fênix podiam encontrar paz e inspiração. A ocasião era a inauguração do Centro Educacional José Oliveira, a mais nova adição à sua rede em expansão de recursos comunitários. O prédio, que antes era sua antiga escola de enfermagem, agora se erguia como um farol de esperança para outros cujos sonhos haviam sido interrompidos pelos desafios da vida. Meu pai José me ensinou que família não é apenas sobre sangue, Isabel disse à multidão reunida, sua voz forte com emoção. É sobre as conexões que forjamos através da compaixão e do entendimento. Cada pessoa que encontra o caminho para o Projeto Fênix se torna parte de uma família maior, uma que acredita em segundas chances e no poder da transformação. Eduardo estava sentado na primeira fila, seu rosto brilhando de orgulho. Aos 75 anos, ele continuava ativamente envolvido nas indústrias Mendonça, embora tivesse gradualmente transferido mais responsabilidades para Isabel. Ao lado dele estava Camila, cuja própria transformação havia surpreendido a todos. Seu trabalho com abrigos para mulheres havia evoluído para uma rede abrangente de apoio para sobreviventes de violência doméstica, provando que a mudança era possível em qualquer fase da vida.
A cerimônia terminou com a revelação de um mural pintado pelos moradores do Lar Renascer. Ele retratava uma fênix subindo acima do horizonte de São Paulo, suas asas formadas por centenas de imagens menores, rostos de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo projeto, histórias de esperança entrelaçadas em uma narrativa maior de renovação comunitária. Mais tarde naquela noite, Isabel realizou um jantar privado na mansão Mendonça. Os convidados incluíam aqueles que fizeram parte de sua jornada desde o início. Dona Maria, cuja sabedoria na cozinha sustentou mais do que apenas corpos. Ana Beatriz, cuja expertise médica ajudou a curar mais do que apenas feridas físicas. Pedro, cuja jornada de sem-teto a líder comunitário inspirou inúmeros outros. E Fernanda Almeida, cuja coragem de romper com o legado de seu irmão abriu portas para mudanças positivas. Você se lembra, Dona Maria perguntou durante a sobremesa, daquela primeira noite em que você veio trabalhar aqui? Você estava tão magra, tão assustada, mas havia algo nos seus olhos, um fogo que não se apagava. Isabel sorriu, lembrando da mulher que ela havia sido. Eu estava procurando abrigo, ela respondeu, mas encontrei um propósito em vez disso. Conforme a noite chegava ao fim, Eduardo convidou todos para o seu escritório. O ambiente havia mudado ao longo dos anos, suas paredes agora cobertas por fotos e artigos que documentavam o impacto do projeto Fênix. Mas o antigo brasão da Fênix ainda pendia acima da lareira, seu significado mais profundo do que nunca. Há 5 anos, Eduardo começou, nós nos propusemos a mudar São Paulo, mas São Paulo também nos mudou. Cada pessoa nesta sala contribuiu para algo extraordinário, não apenas os edifícios que restauramos ou os programas que criamos, mas a restauração da própria esperança. Ele se virou para Isabel, seus olhos brilhando. Sua mãe uma vez me disse que a verdadeira liderança não é sobre ter todas as respostas. É sobre fazer as perguntas certas e ter a coragem de agir com base no que se aprende. Você provou que ela estava certa, de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Isabel ficou de pé perto da janela, observando as luzes do Lar Renascer brilhando à distância. Cada janela representava uma família reconstruindo sua vida, cada luz um farol de possibilidade para outros ainda encontrando seu caminho. O projeto havia se expandido além de São Paulo, com iniciativas semelhantes surgindo em cidades por todo o país, cada uma adaptada às necessidades locais, mas unidas pela crença central no potencial humano. Todos nós temos momentos de Fênix, Isabel refletiu, pensando em sua jornada das ruas até este quarto. Momentos em que precisamos escolher entre deixar nossas circunstâncias nos destruírem ou usá-las para alimentar nossa transformação. Mas o verdadeiro milagre não está apenas em ressurgir das cinzas, está em ajudar outros a ressurgirem também. Conforme os convidados partiam, Isabel se viu sozinha no jardim, onde uma vez se escondera em noites frias. O leve som da fonte se misturava com risadas distantes do Lar Renascer, criando uma sinfonia de renovação. Ela tocou o relógio de bolso de seu pai, agora restaurado à sua antiga glória, seu brasão de fênix combinando com o anel que ela usava como herança. Mas sua verdadeira herança não era o nome ou a riqueza dos Mendonça. Era a compreensão de que todo fim poderia se tornar um começo, toda queda poderia levar ao voo, e cada pessoa carregava as sementes de sua própria transformação. Tudo o que precisavam era de alguém que acreditasse em seu potencial e oferecesse a oportunidade de abrir as asas. As estrelas acima de São Paulo pareciam brilhar mais do que nunca, como se refletissem a luz de incontáveis fênix pessoais ressurgindo pela cidade. Isabel Mendonça, uma vez uma mulher sem teto em busca de abrigo, agora estava como prova viva de que as maiores transformações, muitas vezes, vêm das lutas mais profundas. E nessa verdade estava o legado mais poderoso de todos. O conhecimento de que a esperança como uma fênix poderia ressurgir repetidamente, tocando vida após vida em um ciclo infinito de renovação.